Quantas vezes, em média, você ora por dia? Quanto tempo você tira para ter um a sós com Deus? Eu ouvia uma frase de um dos maiores pregadores do século XX, Billy Graham, já em memória. Ele dizia assim: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam íntimos. Amém? Você se considera íntimo de Deus? Como é que se constrói uma intimidade, uma amizade? É através de muita conversa. É através dos encontros. Você só pode se tornar íntimo de uma pessoa, amigo, se você realmente se relaciona, conversa com essa pessoa. A situação de Jonas foi uma situação fora da curva. Mas o mais incrível é que Jonas passou 3 dias e 3 noites. Ali ele teve que jejuar. Ali ele não comeu, não bebeu e certamente não dormiu. São os tipos de jejum forçado. Existem pessoas que só jejuam quando adoecem. Na realidade, aquilo não é um jejum, porque ela não consagrou aquilo foi força das circunstâncias. Mas aqui o Jonas orava a Deus. Imagine alguém no ventre de um peixe, tendo que lidar com os restos de peixes podres, com as enzimas do suco gástrico, que normalmente o estômago produz, o suco gástrico ácido para destruir os alimentos, para decompor. E ele orou. Como foi que Deus respondeu? Deus respondeu Jonas não falando com Jonas. Deus não falou para Jonas ouvir. Deus respondeu Jonas pegando o peixe e conduzindo ele para a praia. Mas Jonas não estava vendo. Ele não sabia que rumo o peixe estava indo. E aqui, irmão, é um dos segredos da oração. Mesmo que Deus não responda a você de maneira audível, porque nós oramos e queremos que Deus fale. Nós oramos e queremos que Deus responda falando. Mas nem sempre Deus responde falando. Deus responde agindo nas circunstâncias. O Jonas só descobriu que Deus estava respondendo, ele tinha ouvido, quando o peixe o vomitou. Quando o peixe o vomitou, foi que ele percebeu que Deus estava no controle de toda a situação. Mas imagine o desespero dele no ventre de um peixe. E as situações, irmãos, elas nos causam o desespero. Você fica se debatendo, orando, mas parece que ninguém está ouvindo. Mas eu quero lhe dizer que sempre Deus escuta. Uma coisa que Deus não tem
é problema de audição. Deus não tem problema de audição, Ele escuta tudo. Deus não tem problema de visão, Deus vê todas as coisas. Aquele que fez os ouvidos, ouve. Aquele que fez os olhos, vê. O Jonas estava lá dentro do peixe. Por que ele estava lá? Porque Deus lhe deu uma missão. Deus disse para Jonas: Jonas, vá à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade cruel. E se você for estudar, irmão, é incrível. Se você for estudar a história de Nínive, havia uma crença em Nínive que Deus ia enviar, o Deus que eles acreditavam lá, que Deus ia enviar um profeta vindo das águas. Eles tinham uma religião que eles acreditavam que tinha um Deus das águas, que ia enviar um profeta, que ia em um certo tempo fazer uma visitação. Então eles esperavam uma certa visitação de um Deus. Aí Deus pegou a situação das crenças que eles tinham e fez o Jonas. Quando o Jonas apareceu, que quando o Jonas disse o que tinha acontecido, eles, é o Deus tal que está nos visitando. É o cumprimento. É o cumprimento da profecia. Por isso que a cidade inteira se converteu. Aliás, a cidade inteira entrou em arrependimento, entrou em jejum. Mas veja só, irmão, como você precisa estar no lugar certo. Você nunca sabe onde é o lugar certo se não se deixar ser guiado por Deus. Quando o Jonas pegou o barco para Tarsos, uma outra cidade, em vez de pegar para Nínive, ele pegou o navio para outra direção. Ele ficou dentro de um barco, que de repente o barco começou a entrar em crise, em tempestade. Aí os marinheiros, para salvar o barco, jogaram toda a mercadoria nas águas. E os marinheiros tentavam salvar o barco, ou se salvar, e não conseguiam, até que eles apelaram para as suas crenças. Alguém deve ter dito lá, olha, só falta a gente descobrir que o responsável é alguém que está aqui. Vamos fazer um sorteio. Aí fizeram um sorteio. Como você já sabe, caiu em Jonas. Quando perguntaram a Jonas, quem és tu, de onde vem, quem é teu Deus? Que ele disse, sou judeu, servo do Deus Altíssimo. Eu estou aqui porque Deus me enviou numa missão e eu estou fugindo dela. Eu sou a causa do problema. Porque quando você está no lugar errado, você não é solução. Você é a causa de problemas. E essa, irmão, é uma parte triste. Quando você percebe que você não está sendo solução. Por que você não é solução? Porque certamente você está no lugar errado. Porque se você estiver no lugar que Deus enviou você, você é solução. Mas quando você anda por caminhos errados, você atrai problemas. Tanto para a sua vida, como para quem está perto de você. Por isso é importante você saber com quem você anda.
Porque se você estiver andando com pessoas erradas, elas vão atrair problemas e por você estar junto com ela, você vai pagar o pato. Por isso que a Bíblia nos fala para sermos sábios, para ouvirmos a direção de Deus, para estarmos no lugar certo e estarmos juntos com pessoas certas. Quando o Jonas disse para os marinheiros, eu sou a causa do problema, vocês têm que me eliminar, me peguem e joguem nas águas. Os homens entraram em pânico e disseram, como é que nós vamos te pegar e jogar nas águas se tu és servo do Deus Altíssimo? O que o Deus Altíssimo vai fazer conosco? Aí ele disse, não, a única forma de vocês fazerem a tempestade passar é vocês me jogar nas águas. Eles tinham que jogar ele. Ele podia pular, né? Não, pessoal, tchau. Vou deixar vocês quietos aqui. Ele disse, vocês têm que me pegar e me jogar no mar. Então eles pediram perdão a Deus. Eles disseram, Deus nos perdoe, porque nós vamos fazer isso com ele. Ele é teu servo. Nós não queremos que o Senhor nos julgue por causa disso. Nós não queremos que o sangue dele caia sobre nós. Pediram perdão a Deus antes de fazer e jogaram ele nas águas. E Deus preparou um peixe. Se alguém disser que foi a baleia, não confirme isso, porque a Bíblia não confirma. Ninguém sabe que peixe foi. O certo é isso. Amém? Ninguém sabe que peixe foi. Foi um grande peixe, acabou. Amém? O peixe engoliu. E o Jonas ficou lá, no meio dos restos de peixe podre. Ficou lá dentro daquela cambica de peixe podre com sucos gástricos, se debatendo lá, pensando é o fim. E lá de dentro ele orou. Irmão, por que a maioria dos crentes só oram quando estão com problemas? Tem pessoas, irmãos, que para ter uma vida de oração, elas têm que ter problema o tempo todo. Tem pessoas que quando tem problema, elas vêm aos cultos de oração. Elas estão no culto de oração, clamando, orando. Se levantam cedo para orar. Quando não tem problema, aí não oram. Mas não devia ser o contrário. Oração, irmão, é um grande privilégio. Você quando ora, você se torna íntimo com Deus. Amigo de Deus. Quando você conversa com Deus. Quando você fala com Deus. Irmão, a coisa mais preciosa que você pode ter nessa vida é Deus dentro de você. Amém? É a presença dele. É uma comunhão diária. Você sabia que todo dia nós temos um culto de oração, 5 da manhã? Todo dia, de segunda a sexta. Aqui, 5 horas. Começa às 5 horas. Dia clareia, nós já estamos aqui, já estamos terminando a oração. Você sabe, pouquíssimas pessoas participam. Você sabe, nós temos um culto de oração 3 horas da tarde, todo dia. Todo dia. 3 horas.
Você sabe, todo dia nós temos um culto de oração aqui, 6 horas. Eu não tenho nenhuma dúvida que um monte de gente nunca pisou em nenhum desses cultos. Mas por quê? Não, pastor, que a minha vida é corrida. A minha vida é uma luta. Todos nós, irmãos, vivemos lutas. Mas, irmão, quando você ora, as coisas ficam mais fáceis. Você lembra daquela vez que Jesus multiplicou os pães, os peixes, uma multidão? Aí Jesus chamou os discípulos e disse para eles: peguem os barcos e passem para o outro lado. Depois que eu despedi a multidão, eu acompanho vocês. Os discípulos disseram: como é que ele vai nos acompanhar? Deve ter algum barco aí que ele já organizou. Então Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. E os discípulos estavam no barco. A Bíblia diz que eles, enfrentando o vento contrário, a tempestade, remavam, e Jesus lá no monte orando. Na quarta vigília da noite, porque os judeus dividiam a noite em 4 partes, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3, de 3 às 6. Na quarta vigília quer dizer de 3 às 6 da manhã. Na quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e vai ao encontro dos discípulos, andando como? Sobre as águas. Jesus desceu do monte e foi voando? Não. Foi correndo? Não. Ele foi como? Andando. Andando sobre as águas. Aí lá estavam os discípulos. Aí viram a Jesus. Ficaram assustados. Aí Jesus chegou. E a tempestade passou. Que lição foi que Jesus deu aos discípulos? Quando você ora, irmão, o caminho fica mais curto. Quando você ora, você economiza força. Você economiza esforço, irmão. Você que diz que não tem tempo para orar, irmão, isso está inverso. Essa mente não está vendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. Como não tem tempo para orar? É claro que você tem tempo, é que você não viu o privilégio e o benefício que você terá quando você ora. Quando você ora, irmão, você encurta caminhos. Diga assim: a oração encurta o caminho. Diga assim: a oração é uma economia de tempo. Diga: a oração é uma economia de força. Os discípulos tinham saído à tarde cedo. Não tinha passado do Barão em distância. Jesus, depois das 3 da manhã, desceu, tranquilo, passou a noite orando, falando com Deus, perto de Deus. Desceu do monte, chegou nas águas, entrou, foi de pé, se encontrou os discípulos lá, suados, desesperados, cansados, porque o vento era contrário,
Irmão, você tem enfrentado vento contrário na sua vida? Tem enfrentado luta? Por que você tem enfrentado luta? Olha para a sua vida de oração. Você vai ouvir isso a vida inteira e vai continuar fazendo a mesma coisa? Que eu tenho certeza que 99% dos irmãos aqui já ouviram isso. Nós ouvimos isso. Sejamos inteligentes. Vamos orar mais. Às vezes você ora e você está como Jonas. Você não vê que Deus está respondendo. Porque você queria que Deus respondesse dizendo assim: tá bom, José. Fica tranquila, José, que eu vou lá resolver o problema. Mas Deus não faz assim. Deus está mexendo nas circunstâncias. O Jonas estava lá dentro do peixe se debatendo: vou morrer, morro hoje, morro amanhã. Aí Deus pegou o peixe. Ele não sabia. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo. Você lembra de Daniel? Daniel passou 21 dias de jejum e oração. Até que o anjo veio. Foi o que o anjo disse para Daniel. O anjo disse: homem muito amado, desde o primeiro dia em que tu aplicou teu coração a buscar o Senhor, as tuas orações são ouvidas. Amém? Você não está conseguindo orar porque você está cansado, mude o que você está fazendo. Dê um jeito na sua programação. Você precisa orar. Oração, irmão, não é para benefício de Deus. Deus não precisa e você ore. Deus não vai receber nenhum benefício se você orar. O beneficiado é você. Amém, amados? Dobra o seu joelho e ore, até que você e Deus se tornem íntimos. Íntimos. Amém, amados? Quando você ora, Deus responde. Quando você clama, Deus responde. Amém? Persista, insista, não só na igreja. Pastor, eu moro longe, eu não consigo vir aos cultos de oração na igreja. Ore na sua casa. Ore na sua casa. Tire um horário para você orar. Para você ter um momento com Deus. Para você adorar a Deus. Para você exaltar o nome de Deus. Para você pedir a Deus transformação. Senhor, me transforme, porque eu sou consciente que tudo que eu preciso nessa vida é que o Senhor esteja dentro de mim. Se o Senhor estiver dentro de mim, acabou. Acabou. O que o mal vai poder me fazer? Que problema vai me ameaçar? Qual o problema que vai me intimidar? Qual é o mal que vai me vencer? Digo, Senhor, eu quero estar perto. Eu quero ter uma mente transformada, uma mente iluminada, uma mente ungida, uma mente sarada. Jeremias, Deus falou muito com ele sobre oração. No capítulo 30, aliás 29, Jeremias, se tiver sua Bíblia aí. Deus falou algo através de Jeremias.
no capítulo 29, versículo 11, Deus disse para o povo de Israel, quando o povo de Israel se queixava de Deus. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando é que você passa a achar o Senhor? Quando você o busca de todo o seu coração. Amém? Aquelas orações. Às vezes você está orando aqui e tal, e a cabeça vai lá para outro rumo, pensamento. Meu Deus, oh Senhor meu Deus, abençoa Jesus. Senhor, tem misericórdia de Jesus. Você buscar de todo o seu coração, você vai construir uma história vencedora. Amém, amados? Como está a sua vida de oração? Pode melhorar, não pode? Você está aí no capítulo 29, vá lá para o capítulo 33, Jeremias. Capítulo 33, versículo 3. Ele diz: invoca-me e te responderei. Invoca-me e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e escondidas, ocultas, que estão ocultas por falta de invocar. Mas quando você invoca, elas deixam de estar ocultas, elas se revelam. Amém? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem coisas, irmãos, que Deus quer nos dar, que você não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Aí você está se cansando, correndo atrás de um monte de coisa, quando deveria parar para orar. Uma vez Jesus estava numa casa de Marta e Maria. Aí Jesus chegou, aí tinha muita gente, as pessoas aproveitaram. Aí Jesus, vendo que as pessoas precisavam aprender, aí Jesus começou a pregar. Aí as pessoas pararam e sentaram assim como vocês, certamente no chão em alguma coisa. Aí Jesus começou a ensinar. Aí a Maria sentou, a Marta ficou correndo, fazendo uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. E ela passava por acolá e a Maria aqui. E ela rodava por acolá e atravessava por acolá e a Maria aqui. Ela se incomodou. Ela chegou para Jesus e disse: mestre, o senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando servir sozinha? Ordena-lhe que me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas.
Só uma é necessária. E ela escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Irmão, a melhor coisa que você faz da sua vida é quando você para ouvir. Só que quando você para ouvir, você já está exaurido, já está para cair no chão de sono. Quando você para orar, você já está chupado, que não tem mais nada. Aí, você tem que mudar isso. Amém? Você tem que ter inteligência espiritual e mudar isso. Senão os anos vão passar e você vai correr, e vai fazer coisa, e vai desmanchar coisa, e vai acabar com coisa, e depois você percebeu que uma coisa muito importante que você fez já se acabou com o tempo se acaba, porque tudo se vai com o tempo, tudo se vai com o tempo vai levar tudo que é de baixo, tudo que é daqui o tempo vai levar. O tempo vai levar tudo que é de baixo. É a palavra idade. Ou vai com a idade. Tudo. O fulano tal comprou um relógio de 100 mil. É vaidade. O relógio de R$1 é vaidade. Tudo se vai com a idade. Tudo que tem debaixo do sol é vaidade. A casa, o carro, o sapato, tudo. Você está entendendo? Seu corpo vai. Sua juventude, sua força. Tudo vai. Então nós não podemos ficar correndo, gastando toda a nossa força com coisas que mais tarde a gente cuida delas, precisa, mas a nossa mente precisa estar mais acima. A nossa mente precisa estar ligada no que é eterno. Tem gente se matando hoje para conquistar coisa que não sabe nem para quem vai deixar. E no dia que aquele assumiu que é teu, talvez ele toque fogo. E aí você vai olhar para trás, vai ver que você correu atrás do vento. Queridos, em nome de Jesus, ore mais. Quando você ora mais, Deus lhe dá sabedoria. Quando você ora mais, sua mente fica mais madura, mais adulta, mais sensível, mais iluminada, mais corajosa. Dificilmente, irmão, um problema abala um cristão que ora. A tentação fica mais fraca, o diabo fica mais reconhecível, a voz enganadora do inimigo fica mais fácil você discerni-la. Amém, amados? Então, mesmo que você passe pela situação como Jonas, de orar e Deus responder, mas não falando para você, mesmo que você não veja que Deus está resolvendo, mesmo que você não perceba, não tenha como você enxergar o que Deus está fazendo, mas creia, logo logo você vai descobrir que Deus esteve no tempo todo no controle das circunstâncias. Amém? Se você orar,
Glória a Deus. Mas acontece que nós encontramos umas coisas mais importantes e interessantes e não conseguimos orar. Dá uma canseira. Sabe o que é isso? A percepção espiritual que está fraca. Mesmo que você se sinta desanimado, ore. Amém? Ore. Jonas orou. Quando o peixe vomitou, aí ele descobriu que Deus tinha ouvido. Olha só, o capítulo 2 é só ele orando. Vamos lá, voltar para Jonas de novo. Jonas, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí novamente em Jonas. Capítulo 2 é todo a oração de Jonas. Olha o que ele fez. Versículo 7. Vamos resumir aqui. Vamos lá para o 7. São só 10 versículos. O capítulo 2. No versículo 7 de Jonas, capítulo 2, diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Olha o que ele percebeu. 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Lá no ventre do peixe, ele fez um voto de fazer sacrifício. Eu estava conversando outro dia com o esposo de uma irmã da igreja. Naquela onda do Covid, ele pegou Covid e ficou mal e foi para Teresina. Aí quando ele estava mesmo, não sei quantos por cento, outro dia não sei quantos, aí o negócio foi afunilando. Aí ligou para a esposa, deu o número da conta. Ó, a conta tal, a mulher nem sabia o número da conta. Ó, o número da conta tal. Deu uns detalhes da vida, porque ele viu que o negócio ia, que aqui e acolá. Ele estava no hospital lá em Teresina, e ele via uma maquinazinha passando com um saco preto em cima. Um saco preto em cima, carregando já estava embaladinho. Porque a questão do Covid, na hora que a pessoa falecia, eles já embalavam num saco, né? E fechava, que era para o negócio não... Aí ele, um pouco a passar, aí ele lá no hospital, Senhor, quando eu chegar em Floriano, eu vou para a igreja, eu vou me entregar. Oh Senhor, eu nunca mais vou sair da igreja. Ele me contando isso e rindo. Tipo, bichinho, vai rindo aí quando tu pode. Fez o voto que quando chegasse aqui, né, ia ser da igreja, ia dizimar, ia ofertar. Ô Senhor, eu falei tanto mal. Veio 3 vezes quando chegou aqui. Que lá eu pergunto à irmã: irmã, cadê o fulano e tal? Ô pastor, vai lá. Ele fica lá dizendo que vem amanhã, vem depois. Aí o Jonas aqui,
Olha o Jonas. O Jonas disse assim: mas com voz de agradecimento, ele estava lá no fato do peixe, nas tripas. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ele fez o... Não sei se ele pagou. Ou fez como o filho de Deus aí. Mas você não precisa chegar a esse ponto. A gente faz as coisas antes de qualquer mal, antes de qualquer situação. É agora, quando tudo está bem. Senhor, eu vou te servir, porque quem é que pode me guardar? Quem é que pode me proteger? Quem é que pode me dar vida? Quem é que pode perdoar meus pecados? Quem é que pode me dar paz? Quem é? Então, por que eu vou fazer um voto com Deus só quando eu tiver despachado? Não faça isso. Amém? Ore mais. Dobre o seu joelho e ore até que você e Deus se tornem íntimos. Em nome de Jesus. Amém? Isso vai ser uma bênção para você. E quando você orar, mesmo que você esteja como Jonas, que você não escute Deus falar. Não escute Deus, não tenha evidência nenhuma, não consiga ver o que Deus está fazendo. Mas Deus está no controle das circunstâncias e está pegando o peixe e está levando na direção certa. E você olha, não vê nada, só vê tripa e pedaço de peixe boiando. Se você orar, Deus vai assumir o controle. Amém? Deus vai assumir o controle. Embora você não ouça Deus te respondendo, tá bom, Francisca, te ouvi, estou escutando. Ele não responde, na maioria das vezes, falando conosco. Mas Ele responde no controle das circunstâncias e conduzindo a situação a seu favor, para que a sua vida cumpra o propósito dele. Amém? Glória a Deus. Aí depois, não vai esquecer como o irmão esqueceu aí de passou o Covid. Ele ficou bom, voltou. Eu acho que ele mudou até a senha da conta agora de novo, né? Já tinha dado para a mulher. Então eu vou perguntar isso para ele. E a senha que tu deu? Mudou? Fique de pé. Venha até aqui na frente para nós orar.